Olá, galera que me assiste toda semana e que já me segue há um tempão. Hoje eu deixei uma pergunta meio capciosa para vocês aqui no título do vídeo, que é por que um carro de Fórmula 1 é mais aerodinâmico do que um carro de rua? Vocês vão entender no decorrer do vídeo por que eu coloquei essa pergunta aqui, por que essa é uma pergunta capciosa, mas antes de começar, dá uma olhada aqui nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, me curte lá, me segue que eu posto bastante coisa legal da minha vida. E é isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos para a vinheta e voltar com o vídeo. Então, galera, muitas pessoas me pedem para fazer um vídeo sobre aerodinâmica. Eu não sou expert em aerodinâmica, minha área dinâmica de veículos é uma coisa completamente diferente, mas eu passei um tempo trabalhando em aeronáutica e alguma coisa básica eu sei. Então eu resolvi fazer o vídeo de hoje com a temática dessa pergunta, que todo mundo fala, os carros de corrida são mais aerodinâmicos. Uma Mercedes SLS é mais aerodinâmica do que um Fiat Uno. Na real, a aerodinâmica é uma coisa muito mais complexa do que as pessoas imaginam. As simulações aerodinâmicas são mais complexas, na minha opinião, do que os outros tipos de simulação, e por isso que eu falo que eu não sei tanto dessa área. Mas basicamente é o seguinte, é muito difícil você dizer que um carro é melhor aerodinamicamente do que o outro. Principalmente porque em qualquer projeto de engenharia, não só dessa área, melhor é muito relativo. Às vezes o que é melhor para uma aplicação é pior para outra aplicação. Vamos dar um exemplo aí prático. Na aerodinâmica, existem duas forças que são as principais, ou que são mais relevantes para a gente aqui na dinâmica de veículos, que é o drag, a resistência aerodinâmica, e o downforce, que é aquela força que pressiona o seu carro no chão. O que o downforce traz de bom para a gente? Quanto mais essa força pressionar o seu carro contra o chão, mais rápido você vai poder acelerar. Se você assistiu as minhas aulas aqui de dinâmica, ou até os próprios vídeos que eu já fiz de pneu, vocês sabem que o pneu tem um limite de atrito, que normalmente para carros de rua é 1G, ou seja, uma vez a força da gravidade. Existem pneus especiais que você consegue tirar 2, 3G de aceleração lateral, e isso já é uma coisa absurda comparado a um pneu de carro de rua. Os pneus do carro de Fórmula 1 também estão nessa ordem aí, 2,5, 3G de aceleração. E aí você me pergunta, a galera que é mais fã, Rafael, se o pneu de Fórmula 1 só aguenta 3G de aceleração, e o carro consegue fazer curva 6G, consegue frear 6G, que é o dobro, da onde vem essa performance que não seja do pneu? Porque o que está com contato com o solo é o pneu. E aí eu falo para você, quem produz essa capacidade extra de aceleração é o downforce. Porque lembra que o atrito é aquele μ, que é o coeficiente, vezes uma força normal. O μ do pneu permanece a mesma coisa, mas a força normal do carro está muito maior por causa do downforce, essa força que está apertando o carro contra o chão. Então a gente já conheceu a primeira força aí, o downforce é esse cara responsável por grudar o carro no chão. Só que nada é de graça nessa vida. Então, na gigantesca maioria das vezes, toda vez que você aumenta o downforce do carro, você também aumenta o drag por consequência disso. E o drag é justamente o cara que a gente não quer. Por quê? O drag, ou a resistência aerodinâmica, é essa força que segura o seu carro quando você tenta acelerar, ou seja, você acelera, mas o seu carro ele é freado pelo ar, como se fosse um air brake de avião, alguma coisa do gênero. E o que acontece? Se você for comparar um carro de Fórmula 1 com um carro de rua, um carro de Fórmula 1 gera muito mais downforce que um carro de rua, muito mesmo. Em compensação, a capacidade de drag que um Fórmula 1 gera é muito maior do que um carro de rua também. A gente já viu lá na videoaula sobre caixa de marcha, que essa força aerodinâmica é um meio do coeficiente de arrasto ou de downforce, dependendo do que você estiver calculando, vezes a área, vezes a densidade do ar, vezes velocidade ao quadrado, por aí vai. Enfim, o ponto é o seguinte, esse coeficiente de arrasto de um Fórmula 1 é muito mais alto do que de um carro, eu diria talvez 10 vezes maior. Ou seja, se um Fórmula 1 está a 100 por hora e um carro de rua está a 100 por hora, o Fórmula 1 está enfrentando a resistência do ar muito maior do que o carro de rua. E é isso meio contradiz a afirmação que todo mundo, todo leigo faz de que os carros de Fórmula 1 são muito mais aerodinâmicos do que os carros de rua. Aerodinâmica é um termo muito vago. Os carros de Fórmula 1 geram muito mais downforce do que os carros de rua, verdade, mas eles também geram muito mais drag. O que, além de frear o seu carro, é óbvio, aumenta muito mais o seu consumo de combustível. E isso também pesa lá pelo fato dos motores de Fórmula 1 consumirem muito mais. Ou seja, a força que eles encontram para a mesma velocidade é muito maior do que num carro comum de rua. Outra coisa também que as pessoas não levam em consideração é que a aerodinâmica é um
campo muito largo, que na verdade para o engenheiro se chama mecânica dos fluidos. Não tem a ver só com o fato do seu carro estar segurado lá pela pressão aerodinâmica ou por ele estar sendo freado pelo drag. Outra parte muito importante da aerodinâmica também é a refrigeração. Se vocês olharem aqueles side pots lá do lado do carro de Fórmula 1, é por ali que o ar entra para refrigerar o motor. Fórmula 1 não tem ventoinha igual carro comum. Se o carro ficar parado meia hora com o motor ligado, o motor vai estourar, porque não tem o que refrigerar. E isso também é uma coisa que conta ponto lá na hora de você pesar, botar na balança o quanto de downforce você vai querer. Você precisa que essas entradas de ar sejam maiores para o seu motor ou para o seu conjunto motriz ser refrigerado de uma forma melhor. Só que se elas forem maiores, você também estraga essa capacidade de gerar downforce do carro, que é o que vai dar performance para ele. Então dizer que um carro é mais aerodinâmico que o outro, novamente, é uma coisa, eu diria, impossível, porque você não sabe qual é o objetivo daquilo. Os carros de Fórmula 1 é uma corrida de 2 horas, é muito mais importante ter o downforce do que ter uma refrigeração muito otimizada. Já se você olha um carro das 24 horas de Le Mans, por exemplo, que vai estar correndo 24 horas sem parar, o engenheiro entende que ele pode perder um pouco de performance, pode perder um pouco de downforce, em nome de melhorar essa refrigeração, porque se o seu motor vai estar girando um dia inteiro, tem um problema aí se você tem deficiência de refrigeração que você não veria talvez numa corrida de 2 horas. Então, vamos resumir aí. A mensagem que eu queria passar nesse vídeo é o seguinte: nunca digam um carro é mais aerodinâmico que o outro, porque essa afirmação vaga, você não tem como afirmar isso. São muitas variáveis e são muitos objetivos que você não entende qual era o objetivo do engenheiro que projetou aquele carro. E também queria que vocês lembrassem que, basicamente, drag é a força que segura o seu carro, downforce é a força que empurra ele contra o chão para melhorar essa performance, e que a aerodinâmica também tem a ver com refrigeração, não somente com a performance dinâmica do carro, digamos assim. Beleza? Bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Se vocês gostaram do vídeo, comenta aqui embaixo que talvez eu faça uma videoaula curtinha sobre aerodinâmica aí, para vocês entenderem um pouco melhor como é isso, e eu vou acabar aprendendo um pouco melhor também, porque eu vou dar uma pesquisada, beleza? Tchau, tchau!